Deus queria, Ele tinha algo no meu coração e eu me coloquei à disposição para estar estudando aquilo. Mas como eu sempre falo aqui, né, a gente precisa, deve obedecer e ser fiel àquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Né? Eu não posso falar assim, eu quero isso aqui, porque a ministração da palavra sem a unção é só um discurso. É só um discurso bonito. Ela não vai fazer, ela pode até te motivar a algo, mas aquilo não vai prender você, aquilo não vai te dar suporte para nada. É só um discurso. Então, nós que somos ministros, nós devemos entender aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o desejo de Deus, e deixar ele fluir. Por mais que você tenha se preparado e estudado, sabe, Deus não quer que você lance aquilo fora, mas Ele quer falar aquilo naquele momento. E aprove Deus que eu fui obediente e Ele mudou totalmente aquilo que era o tema da nossa mensagem hoje, da nossa conversa. Eu queria que você abrisse lá comigo, por favor, no livro de Lucas, do capítulo 18. Perdão, eu estou um pouco gripado. Lucas 18, eu vou ler primeiro em uma versão, depois eu vou ler em outra versão, para ser porque eu acho ela mais abrangente. E diz assim, a partir do versículo 18 também. Amém? Todos? E diz assim, verso 18. E perguntou-lhe um dos principais, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso disseram, que pode então ser salvo? Respondeu-lhes, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela mensagem que vem do Senhor aos nossos corações e às nossas reais necessidades. Obrigado, Senhor, eu sou apenas um canal, Senhor, e a palavra vem de ti, porque o Senhor, Pai, é a palavra. Obrigado, Senhor, por corações sedentos aqui nessa manhã, corações dispostos e disponíveis a receber dessa palavra, a semente e o solo fértil. Obrigado, Pai, por essa manhã, pela unção neste lugar, quebrando todo o jugo, todo pensamento contrário, Pai, aquilo que é a tua verdade e a tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus falido agora. Toda atenção voltada para ti, toda a primazia é do Senhor, pois só o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração, de todo o louvor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E aqui a gente se depara com essa passagem e eu quero fazer alguns apontamentos com vocês. A mesma passagem nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo 19. Mas sendo que lá não fala de um jovem, fala de um homem. A mesma passagem nós vamos ver no livro de Marcos, que fala de um jovem. E agora também aqui na mesma passagem, no livro de Lucas, fala de um principal, de alguém que tinha uma suma importância. Você vê que são três visões da mesma coisa, apontadas de maneiras diferentes. Mas o interessante, né? Quem tem na sua Bíblia, a minha, tem aquele destaquezinho assim, Jesus e o rico que amava seus bens. Alguém tem isso no seu cabeçalho?
Mas é interessante que a gente não consegue entender ou ver a sua riqueza nas palavras iniciais. Porque fala que ele era um homem, que ele era um jovem, né? Que ele era um dos principais, alguém de suma importância, mas não fala que ele era rico. A riqueza nós vamos ver somente no final. Quando Deus fala para ele, ó, vende tudo o que você tem e doa aos pobres. E a Bíblia diz, ele vendo que era muito rico, que tinha muitas riquezas, ficou triste. Mas o interessante é que antes disso, eu queria agora ler em outra versão que é a Bíblia amplificada, que é assim, ó. Um certo governante perguntou-lhe, bom mestre, tu que és essencialmente e moralmente bom, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isto é, a salvação eterna no reino do Messias. Jesus lhe disse, por que você me chama de bom? Ninguém é essencialmente e moralmente bom, exceto Deus, o único. Vocês conhecem os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê testemunho falso, honra seu pai e sua mãe. Ele respondeu, tenho guardado todas essas coisas desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vendo tudo que tens, vende tudo que tens, distribui o dinheiro aos pobres, e terás abundante tesouro no céu. E vem e segue-me, tornando-se meu discípulo, acreditando e confiando em mim, e trilhando o mesmo caminho de vida que eu ando. Mas ouvindo ele essas coisas, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus olhou para ele e disse, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico que coloca a sua fé na riqueza ou status entrar no reino de Deus. E os que ouviram disseram, então que pode ser salvo? Ele, porém, disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Eu começo a perceber aqui em uma importância de uma representação daquela figura daquele rapaz. Eu não posso falar aqui que era um jovem. A Bíblia aqui a gente vai só puxar enfático na questão de que ele era uma pessoa que possuía muitos bens, porque um trata ele como um jovem, outro trata ele como um homem, outro trata ele como alguém de muita importância. Eu não quero me reter nisso, mas a palavra que saltou no meu coração durante a semana do trabalho foi que falta apenas uma coisa. Esse homem ele chega para Jesus e pergunta, bom mestre, o que é preciso fazer? O que é necessário ser feito? O que está nas minhas mãos em poder fazer para que eu consiga a vida eterna? Às vezes os homens estão com essa consciência de é uma barganha, é uma troca. Aquilo que eu faço faz com que eu venha merecer. Aquilo que são as minhas atitudes vão me conduzir a ter aquilo. Mas sabe que o homem por si só, ele não consegue se salvar? Não está nas mãos do homem ser salvo. Estava na mão de Deus. E aquilo que era para ser feito, ele fez. Enviou o seu único filho. Todo homem é salvo. Todo homem, ele foi disponível para ele a salvação. Mas nós vemos hoje que nem todo mundo aceita. Nem todo mundo acredita. E agora, aquele jovem, usando da sua posição, por assim dizer, ele traz a segunda mensagem. O que eu posso fazer? Querendo barganhar. E Jesus, ele fala, olha, mas por que você me chama bom? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas vão citar certas coisas só para provar aonde nós estamos. Deixa eu chamar ele de bom aqui. Já vou começar já me aproximando dele, chamando ele de bom. E Jesus pergunta para ele, por que você me chama de bom? Qual é a sua referência de bondade? Ele estava se tratando aqui de uma referência de caráter, uma questão moral. E às vezes as pessoas veem só, esse é um rapaz bom, mas por que ele é bom? Silêncio. Jesus faz aquela pergunta para ele, não se colocando como alguém ruim, não se colocando como alguém fora daquilo que ele falou. Por quê? Porque ele era o próprio Deus.
Ele fala, ó, ninguém há-se bom senão um só, que é Deus. E ele fala assim, você conhece os mandamentos? Você percebe que não é uma pergunta? Jesus não está perguntando para ele se ele conhece o mandamento. É mais ou menos assim, deixa eu dar um exemplo para você. Sabe o pastor Zenilton? Está viajando. Ela sabe ou não sabe? Sabe o pastor? Hoje não está aqui? Porque está em outro lugar ministrando. Ela sabe ou não sabe? Jesus tinha esse entendimento, porque ele sabia, né, que todo homem, a sua instrução desde jovem era a Bíblia. A primeira coisa que ele deveria entender, o jovem ou o homem, era entender os mandamentos. E ele não fala para ele assim, ó, você conhece, perguntando para ele? Não, porque ele sabia que o costume do judeu é esse, é ensinar a criança. Toda criança, ela é ensinada pelo pai. E a pergunta que eu quero fazer hoje para mim e para você é: o que você tem ensinado ao seu filho? Porque aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos irá refletir lá na frente. Eu não posso colocar toda a responsabilidade no departamento infantil. A responsabilidade dos filhos são dos pais. Não é da escola, não é do departamento infantil, são dos pais, porque a primeira referência que os nossos filhos irão ter da Bíblia é nossa dentro de casa. Se a Bíblia não é lida, não é declarada dentro de casa, você não pode cobrar o seu filho que ele venha declarar e que queira que ele venha estar lendo. Se os nossos filhos não veem em nós essa referência, eles vão buscar outra referência em outra coisa. Porque a igreja, o departamento infantil, eles estão para nos auxiliar. Mas você percebe que é muito pouco? Porque é só quinta e domingo. Então, podemos estar colocando a dependência do crescimento espiritual da nossa família, dos nossos filhos, na conta da igreja. Na conta da tia do departamento. Não, mas a dependência disso é nossa. A responsabilidade para isso é nossa. Então aqui Jesus fala com clareza, com convicção, de alguém que tinha sido ensinado, instruído, e que de fato conhecia os mandamentos. No livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 2, ele vai tratar dos mandamentos. E os primeiros 4 mandamentos, ele fala a respeito de um conhecimento de Deus ou de uma interação entre homem e Deus, que é algo particular. Não farás imagem de Deus algum. Enfim, mas esses outros que ele destaca é algo muito mais visível. Ó, não roube, não mate, não adultere. Está falando dele, coisas que ele deveria fazer. E esse jovem rapaz, ele diz, não, isso aí eu conheço. Eu conheço isso aí. Eu faço isso aí. E sabe, irmãos, isso aqui me levou a outra reflexão. Essa semana, conversando com um amigo meu, eu falei para ele, nós temos muitas experiências com Deus. Mas tem experiências com Deus que aquilo te marca. Aquilo causa em você uma marca que você não consegue esquecer daquilo jamais. E a minha primeira experiência com Deus foi quando Deus falou comigo pela primeira vez. Eu vinha de um ministério que não se falava muito essa questão de Deus fala, você ouve Deus falar. Né? E eu fui fazer o Poxu Rema. E a primeira coisa que eu ouvi lá, todo mundo falar, Deus falou comigo. Deus falou comigo, e bate na barriga e Deus falou comigo. E é uma voz que está falando comigo e Deus falou comigo. Eu falei, rapaz, que raio de Deus é esse que está na barriga, que Deus fala, e esse Deus ainda não ouvi falar comigo, e eu fiquei indignado com aquilo. Irmãos, eu era uma pessoa que segunda, quarta e sexta eu estava no curso. Terça-feira tinha um discipulado de homens na minha outra igreja. Quarta-feira eu não conseguia devido a escola a ir para o culto. Mas na quinta-feira eu comecei a assistir o culto lá no Verbo. Sábado eu tinha mais discipulado. E domingo na igreja. Sabe que é possível você estar fazendo tudo isso e mesmo assim ainda não está ouvindo Deus?
Você pode estar fazendo todas essas coisas e mesmo assim ainda não estar ouvindo Deus. E eu questionei Deus naquele dia. Eu falei, olha, tem um monte de gente falando aí que o Senhor fala, tem um monte de gente aí falando que é isso, que é aquilo, e que ouve o Senhor falar. E comigo, por que o Senhor não fala? E Deus soltou a seguinte frase: é porque eu não gosto de falar alto. O que você entende com isso? Ainda dentro da igreja, ainda fazendo todas essas coisas, eu estava distante de Deus. Porque se eu falar baixinho, a irmã que está lá atrás, de repente, ela não consiga me ouvir. Mas se eu estiver do lado dela, você me ouve, correto? Ainda dentro da igreja, ainda fazendo todas essas coisas, eu me encontrava distante de Deus. Esse jovem, ainda guardando os mandamentos, ainda fazendo todas as coisas, ele se via ainda que precisava fazer ainda mais alguma coisa, precisava ainda ter mais um contato, que aquilo não era suficiente. E eu fiquei perguntando quantas pessoas às vezes entram dentro da igreja, estão levando a vida que eu levava e ainda não estão ouvindo Deus. Sabe, irmão, isso aqui não é para condenação, mas isso é para reflexão. E eu te pergunto também, quanto tempo você está sem ouvir Deus? Quanto tempo você não tem buscado a ouvir a voz do Senhor? E sabe, é uma voz que é inconfundível. Naquele dia eu não sabia, eu não tinha noção, eu não sabia como era a voz de Deus, eu não sabia como. Eu estava vendo só pessoas dando um testemunho. Mas naquele dia, quando Deus falou para mim aquela frase, eu sabia exatamente quem era. Eu não tive dúvida. Eu não. Poxa, o meu pensamento não ficou assim, não, isso é coisa da sua cabeça. Isso aí só, não, eu tinha certeza de quem tinha falado comigo. Eu tinha convicção. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes. E sabe que uma voz que grita hoje no mundo é a voz do ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido para as pessoas quer dizer ter riqueza. Ser bem-sucedido ou ter sucesso na vida quer dizer que é um sinônimo de grandeza. Se as coisas não estão grandes na vida dele, quer dizer que não está sendo bem-sucedido. Se eu abro o meu negócio hoje, tenho 10 clientes, não está sendo bem-sucedido. O outro que tem 1000 é bem mais sucedido que você. E esse comparativo, essa comparação que nós fazemos, ela é totalmente antibíblica. Sucesso na vida é você ir bem em todas as coisas. Sucesso na vida quer dizer você deitar a cabeça no seu travesseiro e conseguir dormir uma noite inteira. Sucesso na vida é você ter os seus filhos guardados, protegidos e dentro da igreja. Quantas pessoas não têm o que a gente tem? E quantas pessoas, como nós, não está dando o devido valor para aquilo que a gente tem? Quanto custa o seu filho? Para você estar botando valor. Quanto custa a sua família? Quanto você está disposto a vender o seu filho, a entregar a sua família, a trocar por aquilo que o mundo tem te oferecido? Vai falar que você não é um sucesso. Vai falar para mim que você não é próspero. As pessoas colocam tudo isso na conta do dinheiro. E o dinheiro tem roubado a vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela não fala que nós não devemos ter dinheiro, mas ela fala que o amor ou a total dependência é dele. Mas eu não quero me deter na questão somente do dinheiro, na questão financeira que nós estamos tratando aqui, desse jovem, que isso aqui é fácil de interpretar. Sabe, mas o que está na minha e na sua vida que tem tirado o lugar que é unicamente e exclusivo de Deus? O que está na sua vida e que você sabe que aquele lugar não deveria estar o que está ali, mas quem deveria estar ali é Deus.
Às vezes pode ser o nosso filho. Tem pessoas que deixam de congregar por causa do filho. Tem pessoas que deixam de congregar por causa do marido, por causa da esposa. Tem pessoas que colocam determinadas coisas e pessoas no lugar que é de Deus. Ah, poxa, minha casa é tão importante que eu não chamo nem ninguém da igreja para vir aqui, porque vai que eles estão com o pé sujo de areia. Pede a Deus um carro. Ora a Deus, Senhor, me abençoa com um carro, que eu quero ir para a igreja, quero ajudar os irmãozinhos. De repente, aquele irmão naquele dia está necessitando de uma ajuda, e você fala assim, pô, lavei o carro hoje. A rua que ele mora lá ainda não tem asfalto, cheio de barro, choveu. Pô, irmão, tô com pressa, vou embora. Amém, queridos? E aí, como é que a gente fica? Será que aquilo é bênção mesmo na minha, na sua vida? Será que a gente coloca as coisas no seu devido lugar? A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, mas na verdade às vezes os valores estão sendo trocados. Vamos buscar as coisas, o reino fica em segundo lugar. Vamos buscar, vamos dar mais a nossa atenção a buscar riqueza, a buscar sucesso, a buscar uma melhor vida, até porque nós somos crentes. E a gente crê, a gente declara. Tem problema nisso? Problema nenhum. O problema é quando todo o nosso tempo, todo o nosso esforço e nossa força está nisso. Eu trabalho tanto durante a semana, eu estudo tanto durante a semana, que chega no domingo eu estou cansado e eu não vou para o culto. Chega na quinta-feira, não, amanhã eu trabalho, acordo cedo, o culto acaba às 10 horas. Vou fazer uma pergunta para vocês de tão cansado, tão cansado. Eu não trabalho sábado e domingo. Trabalhei a semana toda, para minha semana foi muito corrida. Na quarta-feira, meu chefe, ele me chamou falando que eu ia trabalhar no sábado. Irmão, trabalhar no sábado é diferente quando você não trabalha. Porque eu sou assim. Se você falar para mim assim, Douglas, vamos trabalhar 30 dias sem parar, a minha cabeça vai trabalhar dentro disso. E eu vou me preparar para 30 dias trabalhar de maneira sem cessar. 12 horas, irmão, 12 horas eu estou dentro. Eu não corro de serviço, não. Mas, se chegar no 30º, ele fala assim, então, vai precisar de mais um dia. Irmão, parece que eu não funciono, a mente vaga, às vezes eu não sei nem meu nome direito. Sério. E às vezes nós estamos assim com as coisas de Deus. Mas, se o meu patrão me chamar no outro dia, mesmo cansado, mas ele sabe que eu faço faculdade, que eu acordo 5 horas da manhã, trabalho até as 5, vou para a faculdade, chego 7 horas, chego lá, estudo até as 10, 11 horas, chego em casa 1 hora, mas no outro dia ele fala assim, então, amanhã tem um extra, vamos? Quem fala não? Quem fala não posso? Nós vamos, queridos. A gente se esforça. A gente vai até reclamando, mas vai. Questionando. Ele não sabe não, não está vendo não. Mas nós vamos. Mas o interessante é que para a igreja a gente não tem a mesma disposição. Para as coisas do Senhor, a gente não tem a mesma disposição. Mas sabe que o que sustenta a minha e a sua vida é essa palavra que a gente recebe? Não somente uma palavra que nós recebemos aqui às quintas e aos domingos, mas essa palavra que motiva a minha e a sua vida todo dia, quando eu entro no meu quarto, independente do tempo que eu tenho, independente do momento, mas eu separo aquele momento e entrego para ele. Não tem televisão, não tem internet, não tem filho, não tem marido, não tem trabalho, não tem economia, não tem governo, não tem ninguém. É só eu e ele. Os meus dias dentro daquele quarto, quando eu não tinha ninguém, era me projetando para hoje, mesmo sem eu saber. Eu me projetava para estar à sua frente hoje, sem conhecer você, sem ter te visto ainda. Mas lá atrás eu tive que buscar, eu tive que me separar, eu tive que dar lugar para ele operar na minha vida. Para quê? Para que hoje eu pudesse ser um canal dele para você. Quanto tempo você tem se separado
para ser um canal de Deus na vida de alguém? Quanto tempo você tem se dedicado, irmãos? Não estou falando, às vezes, a gente fala de tempo, pode ser que surja na nossa cabeça a seguinte informação: eu estou sem tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Tudo aquilo que você priorizar na sua vida, você vai alcançar tempo. Tudo aquilo que você colocar à disposição para fazer, tempo vai surgir. Ah, mas é quanto tempo? Não sei, irmãos. O seu melhor tempo hoje pode ser 5 minutos. 10. Não fique olhando para outras pessoas e trazendo elas como referência para você, quando você não pode alcançar aquilo. Porque isso vai fazer você fraquejar. Ah, poxa, eu estou vendo a Martinha está falando que está orando 12 horas por dia. Meu Deus. Para mim não dá. Mas 5 também não dá? Vamos ser justos, gente. Vamos ser justos é com a gente mesmo. Vamos assumir a responsabilidade. Não dá 5 minutos? Porque às vezes nós pensamos que a Martinha sempre foi e sempre esteve orando 12 horas por dia. Não, ela começou com 5, com 10. Não estou falando isso aqui é só um exemplo, tá? Mas ela teve um começo. Lembra nisso daquilo que daquilo que a gente cantou? Começou, irmão. Não vai mais parar. Não despreze os seus pequenos começos. Toda grande jornada, ela tem o seu primeiro passo. Uau, como se isso fosse a grande revelação de 2023. Mas não. Para toda grande jornada na sua vida, seja ela particular, espiritual, você precisa do primeiro passo. E sabe que nesse primeiro passo você não está sozinho? Fazer as coisas sozinhos é mais difícil, querido. Mas quando você tem certeza que quem está com você não é qualquer pessoa. Às vezes, nesse momento, a gente não tem entendimento de quem está com a gente. É simplesmente Deus, o Criador de todas as coisas. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que pode todas as coisas. Sabe, irmãos, poxa, o momento de oração, ele não é um momento somente onde nós paramos e vamos ver Deus operar. Mas é um momento de ação. Já viu que toda vez que você ora, você tem a inspiração, a inclinação de tomar uma ação diferente da que você tomava sem orar? Não sei o que fazer. Não vou fazer nada. O que eu faço? Oro. A partir daquele momento que eu me coloco à disposição de Deus, Deus me dá uma orientação e a partir daquele momento eu sei como agir. Quem tem uma vida de oração não segue parado em nada. Quem tem uma vida de oração não fica parado em qualquer obstáculo. Não se detém a qualquer desafio. Por quê? Porque ela sabe que quando ela ora, vem resposta e ela atravessa aquela situação. Ela sabe que quando ela se volta para Deus, Deus já está voltado para ela com expectativa só que ela declare a palavra. Eu gosto muito quando eu ouvi e eu guardei isso, né? Poxa, a Bíblia diz que Deus já conhece a palavra antes mesmo que ela chegue aos nossos lábios. Aí vem a seguinte indagação: se ele já conhece o que eu vou falar, para que eu tenho que dizer? É porque ele quer ouvir de você. E ele ouve de mim e de você como se fosse a primeira vez. Eu gosto de comparar isso com os nossos filhos quando criança, né? Que vai se esconder atrás da cortina com o pé do lado de fora, né? Onde eu tô? Não sei. Você sabe. Né? E de repente ele... Ai, tu fica... não é assim? É Deus com a gente, ele sabe de todas as coisas. Mas ele quer ver a gente disponível para ele, buscando ele, entendendo quem é ele, se voltando para ele, como um pai, como aquele que vai guardar, que vai proteger. Amém? E no verso 21 ele diz, tenho guardado todas essas coisas desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse a ele, ainda te falta uma coisa. Irmãos, e eu fico pensando na seguinte questão, Jesus não era pessoa tão simples de chegar perto dele. Porque todo lugar que ele estava sempre tinha uma grande multidão. Eu imagino da dificuldade de alguém chegar para ele, tete a tete, no individual, e falar assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para
herdar a vida eterna. A Bíblia diz que em certo momento, os discípulos, na passagem da mulher com fluxo de sangue, eu fico entendendo e, puxa, meio que me voltando para essas situações. A mulher toca nele, Jesus fala assim, quem me tocou? Os discípulos falam assim, a multidão. Irmão, se a multidão não é uma galerinha assim como eu e você está aqui, não. É uma galera forte. Concorda comigo? A multidão te aperta e te espreme. Como eu vou saber? Eu fico pensando na dificuldade que era de ter esses momentos individuais com ele, ainda que é no meio da multidão. E eu vejo assim, a ousadia que ele teve. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós vamos ser ousados a perguntar, mas não disponíveis a fazer. Porque ele foi ousado. Fala para mim, se alguém chegar para você, poxa, Martinha, fala para mim, o que eu preciso fazer para ir na tua casa? Eu estou me colocando disponível a fazer o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa, eu falo assim, bom mestre, o que eu preciso fazer? Aquilo que está na minha mão, eu vou fazer. E no verso 22, Jesus fala assim, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, distribui o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E a proposta aqui já aumenta. Porque ele queria saber o que era necessário fazer para herdar a salvação. E Jesus falou assim, você fazendo isso, você herda a salvação, mas o seguinte, me acompanha. Vem me seguir de perto. Vem estar comigo de perto. No 23 ele diz assim, mas ouvindo ele essas coisas, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olha que interessante. Jesus fala para ele, pega tudo que você tem, vende e reparte isso aos pobres. Ele poderia ter ficado assim, pô, então quer dizer então que é barganha. Quer dizer então que é uma moeda de troca. Quer dizer então que eu estou comprando meu pedacinho no céu. Ele poderia ter ficado chateado. Podemos concordar com isso? Ah, você quer herdar? Então vende tudo e dá. Ele poderia ter saído chateado. Mas a Bíblia não diz que ele saiu assim. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ele queria ou não queria fazer algo para herdar o reino dos céus? Queria. Mas ele estava disposto? Não. Quantas vezes a nossa vida, as nossas decisões estão como a desse homem? Trocando aquilo que é muito mais valioso por aquilo que é momentâneo. A riqueza desse mundo, ela é momentânea. O melhor carro que você possa ter, a melhor casa, o melhor emprego nesta terra e nessa vida é momentâneo. Eu não posso viver somente esperando as coisas que são dessa terra. Eu vou usufruir. Mas a minha visão e a minha disposição está em buscar as coisas do alto. O que ele fala para Jesus, olha, aquilo que você está me pedindo eu não consigo. Por quê? Olha o que ele fala para Jesus. A minha riqueza é mais importante do que o reino. Silêncio. O meu filho é mais importante do que o reino. O meu emprego é mais importante do que o reino. Será que às vezes a gente está refletindo sobre isso? Irmãos, como eu falei, não quero que ninguém se condene aqui. Mas que reflita nas suas decisões, nas suas disposições, naquilo que de fato você pergunta para Deus e Deus responde, mas você só perguntou por curiosidade. Sabe, Deus não precisa de ninguém curioso. Deus não precisa de ninguém curioso. Ah, não, eu queria perguntar, só por saber mesmo. Qual é o meu chamado aí, Senhor? Ah, você foi chamado para as nações. Ah, tá bom.
Beleza, só queria saber mesmo. O que você precisa fazer? Ah, isso e isso. Ah, tá bom. Só queria saber mesmo. Nos colocamos tão assim, tão ousados em perguntar determinadas coisas para Deus, né? Mas quando Deus fala, a gente fala assim: acho que o senhor falou para a pessoa errada. Acho que o senhor se enganou. Não sou eu, esse negócio de missões, viajar o mundo, pregando o evangelho. Não, o senhor errou esse negócio aí. Ensinar num monte de escola. Não, 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 não. Deixar minha família, deixar meu lugarzinho aqui, meu lugar de segurança. Esse jovem tinha total segurança naquilo que ele tinha. Se removesse aquilo dele, o que ele seria? Deixa eu falar para você e para mim também. Se removesse hoje a palavra de você, o que você seria? Se removesse hoje o Deus que você serve, quem você seria? Se tirasse de você aquilo que você diz com confiança, que esse Deus guarda a sua vida e a sua casa e a sua família, Ele que preserva a sua entrada e a sua saída, é Ele que é o seu pastor e nada te faltará. Se hoje tirasse isso de você, o que você seria? Deus não fala para ele, vende, mas Deus está tratando com ele de algo que estava prendendo ele naquilo. Algo que estava retendo a vida dele de usufruir do melhor. O que hoje está te prendendo a você usufruir do melhor? E o interessante que ele fala, quando ele fala aquilo, ele poderia ter ouvido uma lista. Sim ou não? O que eu preciso fazer? Faz o seguinte, faz isso aqui, perdoa, dá aos pobres, faz isso aqui, honra teu pai e tua mãe, faz isso aqui, tudo aqui, ó. Era uma lista, não poderia acontecer isso? Fala assim, ó, uma coisa, apenas uma coisa te falta. Para de colocar o seu coração e a sua vida, a sua fé, tudo aquilo naquilo que você tem, porque isso é passageiro. Estou parafraseando. Irmãos, aquilo que às vezes retém a nossa vida de alcançar as coisas em Deus é apenas uma coisa. Porque se ele tira o coração da riqueza, se ele não se empenha em ter aquilo como a sua segurança, ele teria tudo de novo. Ele teria muito mais do que um prazer momentâneo de você entrar em um bom carro e ligar o seu ar-condicionado. Ele teria o próprio Deus com ele. Ele fala assim, ó, faz isso e me segue. O próprio Deus com ele. Aquele homem, ele teve somente um momento com Jesus. Mas eu e você temos todos os momentos. E às vezes nós estamos tratando ele da mesma maneira. Colocando coisas à frente da palavra. Coisas que não. A Netflix é mais importante do que esse meu momento de leitura. A internet é mais importante do que esse meu momento de leitura. Não, que eu preciso ir no shopping com a minha família, mas eu não consigo pegar minha família, sentar numa mesa e lermos a Bíblia. Porque o shopping é o meu momento de lazer. Muito mais lazer, você vai ter e eu vou ter, quando nós nos debruçarmos na palavra. Sabe, irmão, se a palavra não nos arremete momento de prazer, qual prazer verdadeiro você tem buscado? Qual alegria você tem buscado? Se eu não consigo me alegrar vendo a palavra, vendo o que ela fala de mim, vendo aquilo que ele fez por mim, o que eu estou vivendo aí é uma falsa alegria. Porque eu dependo de algo acontecer para que eu me alegre. Quando a palavra diz que eu já sou feliz, independente da situação, independente da circunstância. Eu não preciso que algo aconteça. Você já pode levantar hoje no seu dia. Eu não sei o que você está vivendo. Isso aí não é frase de pregador. Não sei o que você está vivendo, o que você está passando. É uma frase, né? Mas só de você levantar e respirar, você tinha que ser muito agradecido. Você tinha que ser muito feliz. Você tinha que acordar todo dia gritando, vibrando. Porque tem pessoas que estão deitadas num leito de hospital. Tem gente que está respirando por aparelho. E você faz assim, ó. Você não precisa de aparelho. Tem gente
quer ter uma casa. Ah, mas a minha é alugada, mas você está debaixo de um teto. Tem gente que não tem. Não reclama de onde você está. Ainda que seja alugada. Ainda que não seja sua. Mas seja grato, porque Deus tem proporcionado a você honrar o seu aluguel. Eu falo isso porque às vezes eu questiono, porque eu moro de aluguel. Eu sempre morei em casa própria. Mas Deus sempre me corrige. Qual foi o dia que eu deixei você desonrar? Moro há 4 anos em São Paulo. Nunca atrasei um dia de aluguel. Pelo contrário, eu pago antecipado. Mesmo quando eu não tinha dinheiro. Trouxe o que você fez quando você não tinha dinheiro? Fui fazer o que é o certo a fazer, fui orar. Quando você orou, a partir da oração, Deus deu uma ação, o quê? O dinheiro chegou e eu tinha que ir lá pagar. Nunca atrasei, queridos. Minha maior preocupação, quando eu comecei a morar assim, nossa, eu vou assumir um compromisso que a todo mês ele não para, você entra no mês devendo o outro. Mas sabe, nunca faltou. Teve dia de eu pagar, de meu aluguel vencer no dia seguinte, eu já saber nesse dia que eu não tinha dinheiro. E o dinheiro não esperar chegar no outro dia, mas chegar aqui nesse dia. E como eu falei, eu sempre paguei antecipado. Então eu paguei naquele dia que chegou, não esperei chegar o dia para pagar. Sabe que Deus não se atrasa na minha, na sua vida em nada? Na passagem que eu iniciei aqui a respeito daqueles discípulos dentro de um barco, eram marinheiros, eram homens experimentados que estavam ali sem entender o que estava acontecendo. O próprio Jesus não vem correndo para salvar aqueles homens. Ele vem andando. Sabe, irmãos, mesmo andando, Deus não se atrasa na minha e na sua vida para nada. Aquilo que você precisa vai chegar. Aquilo que você precisa, Ele tem. Aquilo que você quer já está disponível para você. Mas basta para você só uma coisa. Fica de pé, por gentileza. Queria chamar o Ministério de Música. Aleluia.